Bem-vindas! Estamos de novo aqui com o nosso projeto das lives para a gente poder conversar sobre assuntos relacionados à maternidade. Hoje nós vamos conversar sobre o quadro de recompensas. Nós vamos falar hoje sobre esse quadro, né, de recompensa, o quadro de incentivo, usar ou não usar, e por que às vezes as mães recorrem, né, a esse quadro aí, a essa ferramenta, né? Às vezes a gente quer fazer com que os filhos cumpram com algumas coisas, com algumas atividades dentro de casa. A gente quer que os filhos colaborem, né? Que façam as tarefas, que organizem os brinquedos, que arrumem a cama, que seja gentil com as pessoas, que faça a tarefa na hora que tem que fazer, que vai dormir no horário que tem que dormir. Então tem um monte de coisas, claro que tudo dependendo da idade da criança e da fase com que ela está, né? Não é verdade? E às vezes a gente fica tão perdido, a gente não sabe como fazer, né, com que os filhos cumpram com algumas coisas, que tenham, entre aspas, a obediência, e aí a gente pega e recorre ao quadro de incentivo. E aí eu vou mostrar para vocês alguns pontos, alguns aspectos desse quadro de rotina, quadro de recompensa ou quadro de incentivo, para poder ajudar vocês a decidir se vão usar ou se não vão usar. Para a gente poder entender bem, né? Espero que eu consiga clarear bem para vocês essa questão de quadro de rotina, quadro de incentivo. Para quem não conhece ainda, o que é esse quadro de incentivo ou quadro de recompensa, né? Esse é um quadrinho, a gente encontra muitos aí para poder vender na internet, tem gente indicando, ensinando a fazer. É um quadro onde você coloca todas as tarefas, né, que a criança precisa cumprir para a idade dela, claro. Ela normalmente é mais utilizada, mais aplicada ali a partir dos 4, 5 anos de idade, aonde você vai colocar, então, escovar os dentes, trocar de roupa, arrumar a cama, tomar café, fazer a tarefa, dar comida para o cachorro. Então você coloca tudo aquilo que a criança tem que cumprir. E aí, no final do dia, você coloca lá uns adesivos coloridinhos, né? Florzinha, bonequinho, dinossauro, florzinha, e você coloca os adesivos ali do lado para cada dia da semana, se a criança cumpriu ou não cumpriu, né? Então você pode colocar, se ela cumpriu, você coloca um adesivinho ali, se ela não cumpriu, você pode deixar um X, colocar em branco ali. Aí no final da semana, você faz um saldo, né, do que a criança cumpriu e o que ela deixou de cumprir. Se o que ela cumpriu foi bem mais do que o que ela deixou de cumprir, então ela ganha a recompensa. Então por isso que a gente chama também de quadro de recompensa, né? Essa recompensa pode ser uma ida num parque, pode ser tomar um sorvete, pode ser brincar de alguma coisa. Então, você vai dar uma recompensa para a criança ali, se ela se superou, né? Então, isso que eu expliquei para vocês é o quadro de incentivo, tá? O quadro de recompensa. E as pessoas confundem o quadro de recompensa ou o quadro de incentivo? A Fernanda colocou aqui, tá precisando mesmo, que estamos sem rotina e está difícil. Ela tá preguiçosa, não tá querendo fazer as tarefas. E devido à quarentena sem poder sair, ela tá estressada e chorona e não quer fazer. Então, Fernanda, presta atenção no que eu vou te falar, tá? Então, essa é a pergunta que eu vou responder agora. As pessoas confundem o quadro de recompensa ou de incentivo com o quadro de rotina muito, tá? Por isso que eu trouxe esse tema, esse assunto aqui. Porque eu falo muito de quadro de rotina, eu incentivo muito o quadro de rotina. E muitas mães, a gente vai às vezes pesquisar na internet como monta o quadro de rotina e a gente acaba, quando digita no Google, caindo ali em quadro de incentivo. E é normal a gente pensar que eles são as mesmas coisas, mas não são, são coisas bem diferentes. Qual que é a diferença deles? O quadro de rotina, você vai montar a rotina da criança, tá? O que ela precisa fazer. E você não vai colocar essas figurinhas e não vai ter uma recompensa, entre aspas, ali. O quadro de incentivo, sim, você vai estar no final do dia, você faz um saldo, né? Você deixa ali na responsabilidade da criança cumprir aqueles itens que tem. No final do dia você faz um saldo, você vai ali e verifica o que foi cumprido, o que não foi cumprido, né? Você tica o que foi cumprido com os adesivinhos ali
e no final da semana você faz a contabilidade e vem a premiação. A Gleice também chegou. Oi, Gleice, tudo bem? Bom dia. O quadro da rotina, não. O quadro da rotina, você vai montar a rotina da criança com ela, né? E aí você vai trabalhar com que ela se conscientize da importância que ela tem que fazer determinadas coisas. E no final você não vai dar nenhuma recompensa, nenhuma premiação para ela. Lisa, mas pera lá. Qual é o problema de dar uma recompensa? Se a criança cumprir, o que tem ela ganhar um sorvetinho? O que tem ela ganhar um dinheirinho? O que tem ela ganhar um prêmio, né? Que mal tem com isso, não é verdade? A gente normalmente pensa assim, se a criança cumpriu, ela merece. Por que a gente não pode premiar a criança? Então agora eu vou colocar para vocês o que a disciplina positiva traz sobre esse assunto, o que ela pensa sobre isso daí, tá? Baseada na metodologia da doutora Jane Nelson. Então eu vou colocar o ponto de vista de quem trabalha com essa abordagem positiva, para a gente poder pensar assim, ó. Quando a gente usa o quadro de incentivo, que a gente está premiando, nós estamos fazendo com que a criança cumpra com o que tem que ser cumprido para ela poder ganhar alguma coisa, né? Então, se você fizer isso, você ganha aquilo. Então, a gente trabalha condicionando a criança a ganhar alguma coisa. Agora, experimenta deixar de dar a recompensa para você ver. Pode ser que a criança não vai querer fazer, né? Porque não tem a recompensa ali, Isabel. E enquanto que o quadro de rotina, a gente trabalha no contrário, a gente trabalha com o que a criança queira fazer, com que ela se automotive a fazer. Às vezes, ali no quadro de recompensa, vai funcionar bem ali, né? Nas primeiras semanas, os primeiros dias, a criança vai ficar empolgada com a recompensa que ela vai ganhar. Mas pode ser que passe algum período, 1, 2, 3 meses, a recompensa sempre a mesma coisa, sempre coisas parecidas, pode ser que ela acabe perdendo a graça. E aí aquilo fica sem interesse para ela. Aí o que acontece? Os pais têm que sempre estar aumentando a recompensa para fazer com que o filho queira continuar fazendo as coisas. Então, por isso que a motivação não parte da criança, ela é uma motivação externa, ela parte de fora, né, com premiação. Você está ensinando a criança a fazer para ter algo em troca, é mais ou menos isso. Agora, quando a gente trabalha com o quadro de rotina, o que acontece? A gente faz com que a criança, ela faz porque ela está motivada a fazer. Ela entende que aquilo é importante, ela sabe a necessidade dela fazer aquilo, ela sabe que aquilo que ela está fazendo é para um bem. Por exemplo, quando a criança levanta sozinha, já escova os dentes. Se a gente motiva, se a gente fala para ela, olha, muito bem, eu vi que você tomou a iniciativa, que você escovou os seus dentes, deixa a mamãe ver, olha, tá bem limpinho, parabéns. Quando a gente percebe que a criança toma a iniciativa e você motiva ela fica muito feliz que ela foi percebida, que ela foi notada, ela percebe que ela fez, que ela tomou uma iniciativa, que foi positiva, que ela já conseguiu se virar sozinha, e isso traz uma motivação interna que ela queira a fazer mais e mais. Como que você motiva, por exemplo, a criança a querer fazer as tarefas, né, sozinha, que ela queira ter a vontade própria, sem que você fique insistindo, mandando, brigando, sem que você coloque regras para ela poder cumprir com a tarefa. Então, quando ela chega da escola, você pode perguntar o que ela aprendeu na escola de diferente, o que ela não sabia, o que ela ficou sabendo naquele dia. Você pode pedir para ela contar alguma coisa que ela aprendeu, aí ela vai pegar a tarefa, você vai com ela, você vai ver as coisas que ela aprendeu, você vai fazer perguntas sobre o assunto. Você vai mostrar para ela, olha só como você está aprendendo, né? Tem uma atividade lá, por exemplo, que ela tem que desenhar uma árvore, uns frutos, tem que nomear as partes da árvore. Então você vai falar, olha, que legal, esse aqui então é folha, esse aqui é o caule, olha os frutos. Por que é importante a raiz? E dela vai te explicar da importância da raiz.
Aí você vai fazendo conexões com o dia a dia, né? Com os vegetais, com as plantas, com as árvores frutíferas, começa a dar sentido na vida. Então ela percebe a importância dela estar aprendendo, ela mesma vai ver a sua evolução. Então quando a gente faz as perguntas para a criança, quando a gente faz os elogios certos, eu já falo de elogio certo daqui a pouquinho, porque tem elogio que também a gente precisa cuidar, porque às vezes a gente pensa que está ajudando muita criança e pode acabar deixando a criança meio acomodada com alguns elogios que a gente faz. Então, quando a gente mostra para a criança que a gente tem interesse naquilo que ela está aprendendo, que as descobertas que ela está fazendo, para que serve, né? Quando a gente consegue fazer essas ligações, ela se sente muito mais motivada. Oi Camila, bom dia, tudo bem? É igual assim, ó, quando a gente trabalha com quadro de recompensa, que a gente dá as coisas para a criança, para que ela se sinta motivada em fazer cada vez mais. É a mesma coisa quando a gente também castiga a criança quando ela deixa de fazer alguma coisa, tá? O castigo e a recompensa são dois extremos na disciplina positiva. Quando a gente castiga a criança porque ela não fez alguma coisa, vamos supor que a criança quer muito fazer ela quer muito fazer alguma coisa que você não vai deixar, ela sabe que não vai deixar, mas ela sabe que se ela fizer, você vai ficar brava e você vai deixá-la de castigo por alguns minutos. Se aquilo é muito importante para ela, o ficar 5 minutos de castigo para ela não tem problema, vai passar. Ela fica de castigo e depois tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim como o castigo, às vezes, aí os pais têm que cada vez colocar, né, mais castigo, às vezes tem que tirar alguma coisa por mais tempo, às vezes tem que até que dar umas palmadinhas para que a criança entenda, cada vez intensificar mais o castigo para ver se ela, entre aspas, entende. Quando a gente dá algum recurso para ela, quando a gente dá algum benefício porque ela cumpriu a mesma coisa, aquilo lá acaba ficando sem sentido e os pais têm que cada vez dar mais ali, tá? Então a gente trabalha com isso, com a importância da criança aprender por si só. E é por isso que a gente vai pensar agora fazer analogia aí com a vida, né? Com o trabalho. Vocês vê pessoas que são apaixonadas pelo trabalho, às vezes elas nem se importam com quanto que elas ganham. Às vezes a gente vê pessoas que teriam condições, capacidades de ganhar muito, muito mais, mas elas não fazem pensando tanto no dinheiro, elas estão realizadas com aquilo que elas fazem, né? Essa é a motivação delas, elas vão trabalhar felizes, vão trabalhar motivadas, elas veem o valor do trabalho delas, elas veem quantas pessoas elas podem ajudar com aquilo, elas se sentem importantes. Então, essa é a motivação que vem de dentro. Enquanto tem pessoas que vão para o trabalho e falam, eu só vou ficar feliz se eu ganhar tanto, né? Que eu só vou fazer isso se me pagarem a mais. Eu só sou paga para fazer isso, eu só vou fazer isso. Então, isso é quando a motivação está na recompensa, não está na motivação interior, né? Maria Fernanda concordou ali. Vocês podem dar a opinião de vocês, aqui a gente vai conversando, tá bom? E assim, olha, por que eu trago esse assunto para a gente poder conversar? A gente pensa tanto no mundo, a gente quer tanto um mundo melhor, né, para os nossos filhos. A gente vê, às vezes, como as pessoas estão ficando doentes emocionalmente e a gente pensa nos nossos filhos, né, assim, de bom dia, assim, de bem-vinda. E a gente pensa no mundo que a gente quer para os nossos filhos, não é verdade? Mas se a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que começar a ser melhor para os nossos filhos. E eu sempre falo que a melhor herança que a gente pode deixar para eles é essa inteligência emocional, né? Eles saberem lidar com as dificuldades deles, com as frustrações, ensinarem eles a se automotivarem, não depender de ninguém para eles terem aprovação ou para eles terem reprovação, depende deles, né? Claro que sempre fazer as escolhas certas. Esse é o nosso papel, né? Por isso que a gente fala muito de dar as escolhas para os filhos, mas deixar eles arcarem com as consequências das escolhas também. Então, dessa forma, a gente vai estar fazendo o quê? Nós vamos estar criando filhos saudáveis para esse mundo, né? Saudáveis emocionalmente. O filho não tem que
cumprimentar as pessoas, cumprimentar o porteiro do prédio, cumprimentar, né, a zeladora da escola, porque se ele cumprimentar, ele vai ganhar uma estrelinha, uma recompensa. Patrícia, bom dia. Ele tem que cumprimentar porque ele vai perceber que ele foi gentil, a outra pessoa vai ficar feliz, né? Que ele cumprimentou, faz um bem para o outro, o sorriso, a alegria, né? Contagia. Então, esses são os valores que ele precisa aprender, né? Não que tem que cumprimentar só porque vai ganhar uma estrelinha, uma recompensa, uma figurinha, senão não faz sentido, né? A gente ensinar, tira a recompensa e não cumprimenta mais. A Isabel, Lisa, não dou recompensa e nem mesada para o André, mas caso eu queira recompensar ele, pode me ajudar? Se comportar, como falar com ele? Olha, o se comportar, então assim como eu falei, você pode criar, tem o quadro de rotina, né, que a gente cria para as crianças, com as atividades que ela tem que fazer, e também é importante o quadro de regras em casa, tá? Tipo, olha, você tá ganhando isso por causa daquilo, isso a gente não faz essa troca, tá? Tá ganhando isso por causa daquilo, a gente, na disciplina positiva, a gente não trabalha dessa forma. O que a gente faz é trabalhar com o quadro de regras da casa, tá? Então, para a gente poder cobrar da criança, a gente precisa ensinar para ela antes. Esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto. Tudo que você quer ensinar para ela, você precisa primeiro, antes, conversar com ela. Olha, a partir de hoje, nós vamos fazer assim. Cria um quadrinho de regras da casa, coloca as regras da casa, quais são, e as regras servem para todo mundo, tá? Se não pode gritar em casa, então ninguém grita. Nem papai, nem mamãe, nem irmão, nem titia, ninguém grita. Então tem que ver a regra da casa e elas têm que ser para todo mundo. As crianças aprendem muito mais pelo exemplo da gente. Então vai montar o quadrinho de regras. E aí você vai explicar. Só que deixa eu te lembrar uma coisinha, para a gente não criar expectativa, tá? A gente cria expectativa grande em cima das crianças e a gente acaba se frustrando. Lembra da live passada? A gente cobra da criança aquilo que ela consegue nos dar, aquilo que ela consegue cumprir. Então, em cima disso é que a gente cria expectativa. Então, por exemplo, a criança, ela leva um tempo para ela poder... Não, vai fundo, segura aí, Isabel, que dá boa o negócio, tá? Essa dica que eu vou te dar aqui, ela vale muito a pena, tá? A criança, ela aprende muito mais pelo exemplo, né? Pelo comportamento. Então, você vai montar as regrinhas. Só que, no começo ali, você vai dar uma colherzinha de chá para a criança, porque ela ainda vai estar aprendendo, ela vai estar assimilando. A gente não muda o comportamento de uma hora para outra. Quem grita sou eu. Então, a gente vai ter que cuidar. E quando a gente exalta, a gente também chega para os filhos, a gente pede desculpa, da mesma forma que a gente quer que eles façam, né? E assim eles vão aprender. Mas é normal, tá? Não é só você que grita, não. Ixi, fica tranquilo. Isso daí é tranquilo da gente resolver, faz parte, né? A gente com muitas coisas aí na cabeça para resolver, é normal, tá bom? Aí você vai explicar para a criança. Se a criança tiver algum deslize, você vai falar firme com ela. Olha, vamos lá para o quadrinho de regras, que no quadrinho de regras está dizendo o quê? Não pode fazer isso, você entendeu? Então, você vai reforçando a regra com ela, tá? E se ela não cumprir com o passar do tempo, você está explicando, você coloca ali para ela que algumas coisas têm as consequências. Tá? Só que a consequência, não se esquece, ela sempre tem que estar ligado com alguma coisa que ela deixou de fazer. Por exemplo, vamos supor que tem irmão e a criança brigou com o irmão. E na regra tá lá que a gente não briga, não pode brigar, e ela brigou. Uma consequência que pode ser, só que as consequências também têm que estar combinadas antes, uma consequência que pode ser é fazer uma boa ação para o irmão. Pode ir lá e ajudar o irmão a arrumar o quartinho dele. Tá? Vamos ser solidários. Você fez uma coisa que prejudicou o irmão, você brigou, então agora você vai ser solidário com o irmão. Então vai lá e vai ajudar. Então sempre combina antes as regras, as consequências, como que vai ser. Porque se a consequência não for ligada com o que ela deixou de fazer, vai virar castigo, tá? Se a regra, se a consequência não foi combinada antes, se a consequência for algo imposta,
Deixa eu só ver aqui, a Lívia entrou. Oi, Lívia, tudo bem? A Cris, oi Cris, minha prima linda, tudo bom? Luciana, bem-vindas. Então, é só cuidar para não confundir o castigo com a consequência, tá, Isabel? A consequência ela tem que estar relacionada com o que a criança fez e ela já tem que estar acordada antes. Se, por exemplo, a criança briga com o irmão e você não fala nada e você deixa ela uma semana sem videogame, então isso é castigo, que não está relacionado e não foi acordado, tá bom? Voltando aqui pro nosso assunto, pro nosso tema da live, né? E o quadro de rotina, então, como eu falei para vocês, ele é muito importante para a gente começar. A Maria Fernanda explica, por favor, a diferença entre castigo e consequência. Já explico. Só vou terminar esse assunto aqui da rotina, daí eu já volto aí para explicar, tá, Fernanda? Só que assim, ó, quando você coloca o quadro de rotina para criança, a quadro de rotina funciona bem ali a partir dos 4, 5 anos, né? Que a criança vai conseguir já prestar atenção, já entender as regras, o que está sendo acordado. Agora, isso não significa que a criança não tenha que ter rotina, tá? Rotina as crianças têm desde que nasce, né? Os horários das mamadas, os intervalos, o horário do banho, o horário de dormir. A rotina é muito importante para a criança. E criança que não tem rotina, ela fica estressada, ela não sabe o que está para acontecer. Às vezes mudar de uma cena para outra, para ela é complicado. Então, rotina. Sempre a criança saber o que vai acontecer no dia, isso é importante. Agora, o quadro da rotina da criança, o que ela precisa fazer, levantar, tomar café da manhã, escovar os dentes, trocar de roupa, fazer tarefa, né, brincar, hora da leitura. Esse quadro da rotina a partir dos 4, 5 anos, tá? Que é importante fazer. Então, voltando ali no que a Fernanda pediu, a diferença entre o castigo e a consequência. Então, assim, ó, o castigo é algo que, por exemplo, a criança, você pegou, a criança riscou a parede da tua casa, tá? A criança de 4 anos foi lá e riscou a parede da tua casa. Você ficou pé da vida, aí você pega e coloca ela, então, num cantinho sentada por 10 minutos. Isso é um castigo, tá? Ou você vai deixar ela sem ver televisão naquele período. Isso é um castigo. Por que são castigos? Porque não está relacionado com a arte, entre aspas, que ela aprontou, tá? E não foi combinado antes. Por exemplo, no quadro, quando a gente monta o quadro das regras, é importante a gente ter as regras e as consequências estabelecidas, tá? Por exemplo, a criança riscou a parede. Qual que seria uma consequência legal ali para a criança? Se ela riscou, então ela vai ter que limpar, tá? Então você vai explicar para ela que não tá legal, o porquê que ela fez aquilo que não está legal, né? Porque que não pode fazer isso, sem muitos discursos, sem muitas conversas, né? Conversa simples e firme, tá? E aí, olha, você fez, agora você vai ter que limpar, né? Pega a esponjinha, dá o produtinho ali e faz a criança limpar. Isso é uma consequência, ela vai aprender que o que ela bagunça, o que ela destrói, o que ela estraga, ela tem que consertar. Então, ela vai ser responsável pelo ato dela. Senão, você deixa ela de castigo e vai outra pessoa lá limpar, né? Você vai deixar ela sem jogar, sem videogame e outra pessoa vai lá limpar. Então, a consequência, ela tem que estar relacionada com aquilo que a criança, entre aspas, aprontou, com o que ela fez. E ali sim, você vai explicar e vai ensinar ela a prestar atenção. E quando a gente erra, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que corrigir, a gente tem que voltar atrás e consertar, tá? Beleza? Mais alguma dúvida desse assunto aí? Se tiver, pode mandar, tá? Entendeu? Então tá ótimo. E assim, é possível adaptar o quadro de incentivo sem recompensa, né? Eu já vi gente me perguntar, eu acho tão bonitinho, né? Ele, às vezes a gente pode encomendar, vem personalizado com o nome da criança, dá para fazer as tarefas, posso colocar as figurinhas
Eu não falo nem sim nem não, né? Eu deixo aí para cada um avaliar qual que vai ser o fundamento disso. Porque tá? Aí sou eu. Cada um é livre, cada um tem a sua visão, imagina de uma forma. Pode ser que vocês vão pensar de uma forma diferente e está tudo bem. Mas eu imagino assim, até o fato de você dar uma figurinha para a criança colar, até ela ganhar os adesivinhos, é uma recompensa, né? Ela está ganhando uma figurinha para poder colocar ali. E eu penso que também isso daí, ao longo do tempo, 2, 3, 4 semanas, a criança, né, toda vez que arruma a cama, ganha uma figurinha. Para ela, daqui a pouco, isso daí eu imagino, tá? Nunca fiz aqui em casa, então não posso dizer. É coisas que eu imagino que para a criança também vai acabar ficando assim, vai perder o motivo, né, dela fazer, vai perder o interesse. Então eu imagino isso. Mas tem mães que gostam, que querem fazer tudo bonitinho, personalizado, quer dar as figurinhas para a criança. Então eu acho que se tem vontade, se quer experimentar, eu acho que é válido, né? Experimentar. Eu acho que aí cada um sabe. O nosso intuito aqui é trazer os dois lados, né, para vocês poderem avaliar. E eu acredito muito que quando a gente presta atenção na criança, aí que tá o detalhe, ó. A Fernanda colocou concordo. Aí que tá o detalhe, né? Quando você trabalha com quadro de incentivo, você pode simplesmente colocar as regras e no final do dia você vem para ver o saldo do que foi cumprido ou não. É até fácil a gente trabalhar dessa forma cobrando da criança. Quando a gente trabalha com quadro de rotina e o incentivo dá mais trabalho, sabe por quê? A gente precisa prestar atenção na criança. A gente tem que estar olhando o que ela está fazendo, a gente tem que estar dando retornos positivos para ela, a gente está falando, olha, eu notei que, eu percebi que... Então, quando a gente presta atenção na criança, quando a gente olha para ela, a criança se sente motivada, só que para isso a gente tem que estar atento, prestando atenção na criança, por isso que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas eu acredito que isso é muito mais recompensador, tá? Deixa eu ver a Grazi aqui. Liz, o cantinho da paz que você me indicou dá certo na maioria das vezes, mas tem algumas outras coisas para diminuir brigas entre irmãos? Não ligo para ótima do dia, mas as brigas deles ficam bravas. Tá. Olha, Grazi, primeiro, a briga entre irmãos faz parte, eu não sei qual que é a idade que eles têm, mas briga faz parte, tá? Quem tem irmãos aqui vai concordar comigo, eu tenho 3 irmãos, de 4 eu sou a terceira, então faz parte, tá? Por quê? Porque eles estão querendo se autoafirmarem, né? Olha, 4 anos e 7 anos, muito normal, muito normal. E tem várias dicas, tá? Várias estratégias que a gente pode usar. E por que existem várias estratégias? Porque assim, cada um é cada um tem a sua personalidade, cada um funciona melhor de um jeito. Então tem várias técnicas, várias estratégias. Não sei se tem alguma aluna do curso aqui do Mamãe UAU, lá, se tiver vai poder dizer que a gente vê várias estratégias lá. Eu vou te passar uma, né, porque não tem como a gente trabalhar todas, pode ser que funcione, tá? 4 e 7 anos, eu acredito que já dá para funcionar bem legal essa estratégia. Então, primeiro, a gente só vai se envolver na briga de irmãos quando o bicho estiver pegando mesmo, tá? Quando tiver um para machucar o outro. Então, aí que a gente intervém. A gente costuma deixar para ver onde tá, porque eles vão aprender a se impor, a ceder. Então, a gente fica de olho ali. E, principalmente, não tome lado nenhum, tá? Não tome partido nenhum. A dica que eu vou dar para você, que eu falei que existem várias estratégias, mas a que eu vou te passar é uma que eu uso aqui em casa. E eu uso aqui em casa, a Ana Luísa tem 5 anos e o Júlio vai fazer 3 em junho. Então, ele não tem nem 3 anos ainda e funciona, tá? Qual que é a estratégia? Quando eu vejo que eles estão brigando, por exemplo, por causa de algum brinquedo, o que eu faço? Eles têm a mesinha e tem 2 cadeirinhas. Pode ser almofada, não importa. Ah, não tenho mesa, não tenho cadeira, não vou fazer. Não. Vai, arruma um cantinho aí e coloque almofadas. O que eu faço?
É por causa do brinquedo? Eles vão sentar. Difícil não tomar partido. É verdade. Concordo com você, tá? Eu sou mãe, às vezes a gente tende a proteger um ou outro ali que a gente entende, né? Mas a gente se esforça para conseguir, viu, Ju? Então a gente coloca ali a mesa e coloca um de cada lado. E a gente coloca o brinquedo ali no meio e vai falar, olha, o brinquedo só vai ser liberado a hora que vocês entrarem no acordo. A hora que vocês entrarem no acordo, vocês me chamam. E fica, né, um pouquinho afastada, observando. Eles negociam rápido demais, tá? Eles conseguem entrar no acordo. Olha, porque normalmente é disputa por causa de alguma coisa, né, que eles querem. Então você dá esse tempo, você não sabe quem tem razão, quem não tem, o porquê, mas eles vão ter que se entender. Isso aí a gente ajuda eles também para vida, né? Como eu falo sempre. Na escola vão ter que lidar com colegas que têm opiniões diferentes. Depois no ambiente de trabalho, né? A gente vai ter que lidar, conflitos vai ter que surgir. E como que a gente resolve? Nada melhor do que sentar e conversar de forma assertiva, tá? Se eu fizer o acordo, o menino sempre cede para ela, sempre tem o mais tranquilo que o outro. Então, ó, Ju, por isso que eu falei assim, sabe? Existem várias técnicas, né? Essa, a maioria das vezes funciona, dá certo, eles conseguem se entender, tá? Agora, a gente que é mãe, ele sempre abre mão. Aí sabe o que você pode fazer depois, quando acontece isso? Chama e deixa. Já vi a tua pergunta ali embaixo. Deixa naquele momento, tá? Eles resolveram, foi o que eles acordaram. Depois você pode chamar ele em particular e pode conversar. Filho, eu vi que você cedeu aquela hora. Foi isso que você quis fazer? Por que você cedeu? Como você se sentiu quando você cedeu? Aí você vai trabalhando ele. Olha, mas se você não quis ceder, então da próxima vez tente pedir pro teu irmão, né, a fazer o que você quer, né? Tenta manter, se você acha que você tem razão, por que você não manteve? Então, você vai conversando. Primeiro você precisa saber como que ele se sentiu, tá? Por exemplo, a minha filha, Ana Luísa, ela se sente muito bem mesmo, quando ela cede, quando ela abre mão para os outros. Ela fica feliz. Então, ela cede para todo mundo. E ela fala, mamãe, mas eu tô feliz, eu fiz o bem, eu gostei. Então, ela se sente assim. Eu também me sentia incomodada, sabe? Quando ela cedia sempre. Às vezes, claro que não é 100%, mas eu acho que 80% das vezes ela cede. Mas quando eu converso com ela em particular, eu sinto que realmente faz bem para ela. É da personalidade, é o jeito dela. Então está tudo bem. Agora, quando a criança está cedendo, mas ela não é o que ela quer fazer e ela quer, aí então você conversa com ela, você vai fazendo perguntas, você faz ela refletir, você apoia, você incentiva ela, né, a mostrar o ponto de vista da próxima vez, tá? Deixa eu ver, Isabel. Liz, o André é filho único. O caso dele é não se comportar às vezes em alguns lugares. E olha que a gente sempre conversa na mesa. A idade dele, qual que é, Isabel? Coloca aí para mim, por favor. A Juliana colocou ótimo conversar com ele. Isso. É sempre importante, Ju, a gente saber, né, como que os filhos estão se sentindo, qual que é o ponto de vista deles. Porque às vezes a gente imagina uma coisa, então já vem, entre aspas, um pré-julgamento, né? A gente imagina, a gente se coloca no lugar deles com o nosso ponto de vista. Então, por isso que é importante a gente perguntar. E dependendo do que trazer pra gente, aí a gente vai incentivar ali para que ele tenha mais força, né? Para que ele tenha uma coragem quando ele for trabalhar, negociar ali. A Camila, Liz, estou com dificuldade de criar rotina. Tenho 4 filhos, 2 adolescentes, 2 crianças de 5 e 9 anos. Olha, Camila, tem que ter rotina para todo mundo e cada um a sua, tá? E aí a minha dica é coisas que eles têm que fazer, por exemplo, tarefa. Você pode colocar para eles fazerem tarefa ao mesmo tempo, que daí você consegue administrar tudo, né? Hora do lazer, uma hora do lazer para todo mundo, mas tem que ter rotinas aí diferentes e a sua também, tá? A Isabel, tem 7 anos. 7 anos, Isabel, aí eles já começam a querer
Eu pergunto porque depende, né? Se até ali 4, 5 anos é um tipo de atitude que ele está tendo. A partir aí dos 6, 7 anos, realmente está querendo testar. E não adianta, tem que manter firme no combinado com as consequências, tá? Aí você já conversa antes, olha, nós vamos em tal lugar, se não se comportar, já combina o que vai acontecer, qual vai ser a consequência, tem que cumprir, tá? Vamos supor, já falei, nós vamos no shopping, nós vamos passear e depois nós vamos tomar um sorvete. Não se comportou? Não tem sorvete, a gente volta para casa. Aí é onde entra a firmeza, tá? Você vai ser gentil no ponto de conversar antes, de explicar antes. Mas a firmeza que você vai ter é de fazer, cumprir, porque tá testando, tá? A Ju, nunca pensei nisso de perguntar como ele se sentiu. E isso, Ju, pergunta, vai ser bom para ele, tá? Perceber que você também tá preocupada. E a outra, Luciana Moura. Bom dia, tenho uma menina de 4 anos, estou começando a ter problemas com desobediência e quero bater de frente, estou ficando sem saber como agir. Lu, nós falamos disso, que dia que foi? Se alguém conseguir me lembrar aí, eu acho que foi na quinta-feira que a gente falou, tem um vídeo sobre isso, tá? Dá uma olhadinha no YouTube, Elisa Kunen tem lá, e eu vou trazer mais temas de desobediência essa semana, vem, tá? Eu acho que quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira a gente vai voltar com esse assunto. O tema vai ser meu filho está me desafiando o que fazer, tá? Então, bater de frente é isso aí. Então, daí eu vou responder melhor para você. A Fernanda, então vi que sempre fiz errado, porque sempre pedi a minha filha para ceder e ela cedia chorando. Aí eu explicava que a criança era menor ou estava chorando. Ela tem 7 anos hoje. Difícil, né, a gente perceber lá na frente que a gente fez alguma coisinha, mas olha, não tem problema. Agora você conversa com ela, você retoma, tá? Eu vou trazer uma live também, acho que é importante a gente falar se a criança deve emprestar brinquedo ou não, né? Como que faz para dividir, para compartilhar. Se uma criança mais velha está com um brinquedo e uma criança pequena quer, ou se a sua criança começou a brincar com o brinquedo do coleguinha, o que deve fazer. A gente vai conversar sobre esse assunto porque é importante. Sabe por que é importante? Por causa do que acho que a Maria Fernanda, M. Fernanda colocou aqui, do sentimento dela, né? A gente não se coloca no lugar da criança, a gente não imagina o que ela está sentindo com isso. Então é importante a gente trabalhar com esses assuntos. Mas que bom que agora, né? A gente já conversou sobre isso, você vai conseguir dar uma ajuda para ela ali. A Juliana falou que vai deixar ele chegar num acordo e depois conversar para saber como ele se sentiu. Obrigada. Tô arrasada agora. Não, imagina, não precisa ficar arrasada. Deixa eu falar. A gente não é perfeita, tá? Não se cobre, não se cobre. O importante é que tudo que a gente faz, a gente pensa que a gente está fazendo o melhor para eles. E a gente nunca vai conseguir ser uma mãe 100%. Ninguém vai conseguir, tá? Nós somos humanos. Viu? Tudo que a gente faz para o melhor deles. O importante, eu acho que é isso, é a gente estar sempre buscando informação, a gente querendo melhorar. Hoje eu estou melhor que ontem. Hoje melhor que ontem, sempre. E assim que a gente vai tocando, tá? O importante é que, pelo que eu senti, não falta amor para essas crianças, né? Tanto que não falta amor que você está aqui, a gente está conversando. Então, o amor para a criança é a melhor coisa que a gente pode dar. Tá? E eles entendem que tudo que a gente faz é por amor, eles retribuem. Então, não se preocupa, não se culpa, tá? Tá tudo certo. Meninas, então, olha, isso aí. A gente vai já chegando ao fim da nossa live, tá? Obrigada pela participação de vocês.